Principais tipos de falácias, parte 6. Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série, esta é a parte 6 com mais 5 falácias. Falácia whataboutism. Mas e o? O que é? O whataboutism é uma tática retórica de evasão que, ao ser confrontada com uma crítica ou acusação A, responde com uma contra-acusação ou levanta uma questão diferente para desviar o foco. Essa questão B pode ser um erro semelhante de terceiros, tu quoque, um assunto relacionado mas não necessariamente igual, ou até mesmo um assunto totalmente não relacionado. O objetivo é evitar a responsabilização e reduzir a gravidade percebida da acusação inicial A. Exemplo: contexto social, comportamento. Quando um grupo é criticado por um ato de vandalismo em um protesto, eles respondem: mas e o que dizer da violência policial na semana passada? Aquilo sim é um problema sério. Aqui a resposta não aborda o vandalismo, mas tenta justificar ou minimizar o erro apontando para a falha mais grave de outro grupo, mudando o tema do debate. Exemplo: contexto fraude fiscal, corrupção. Quando um empresário famoso é acusado de fraudar balanços para ocultar prejuízo, seus simpatizantes o defendem, apontando: e os bilhões desviados em esquemas de corrupção na política? Ninguém está falando sobre isso. Aqui o sujeito não nega a fraude do empresário, mas tenta desqualificar a importância da crítica, introduzindo um problema, corrupção política, que, embora mais amplo, é irrelevante para a acusação inicial de fraude fiscal. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque bloqueia qualquer avaliação ética ou factual da crítica original. Seu objetivo não é provar a inocência, mas sim criar uma falsa equivalência moral e paralisar a discussão, desviando o foco do argumento. Ao apontar falhas de terceiros, o proponente evita a responsabilidade por seus próprios atos e impede que o problema inicial seja resolvido ou corrigido, transformando o debate em uma competição de quem é o pior. Como identificar? Sempre que uma crítica legítima é respondida com as expressões "mas eu que dizer de", "eles também fizeram", ou "por que você não se concentra em", levante o alerta. Pergunte-se: a resposta refuta a crítica original ou apenas muda o tópico para acusar outra pessoa ou grupo de um erro semelhante ou maior? Lembre-se, um erro não justifica outro. A falha de um oponente não torna sua própria ação correta. 2. Falácia do falso axioma. O que é? A falácia do falso axioma ou premissa não provada ocorre quando um argumento se baseia em uma afirmação não comprovada em todos os contextos. É dogmática ou controversa, como um ditado popular, crença comum ou senso comum. Como se fosse uma verdade universalmente aceita ou um ponto de partida inquestionável, um axioma. A falácia desvia a discussão para a conclusão, evitando a necessidade de provar a premissa fundamental. Exemplo: contexto de ditado popular. Não intervenção. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aqui, neste ditado, é apresentado como um falso axioma para justificar a não intervenção em conflitos, mas ignora casos onde a intervenção de terceiros, como pelo menos chamar a polícia em casos críticos, é legal e moralmente necessária devido à violência ou abuso. Exemplo: contexto de ditado popular tempo. Mentira tem perna curta. Portanto, não se preocupe com as fofocas, logo a verdade virá à tona naturalmente. Aqui, o ditado é assumido como uma verdade universal, ignorando que muitas mentiras podem perdurar e causar danos duradouros se não forem ativamente desmentidas ou enfrentadas. A crença popular é usada como prova. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque bloqueia o debate racional ao exigir que o interlocutor não apenas refute a conclusão, mas também refute uma premissa básica que o proponente se recusa a provar. Ela permite que a pessoa construa uma tese completa sobre areia movediça, mascarando a falta de evidência sobre a autoridade de uma verdade autoevidente ou sabedoria popular. Isso leva a decisões ineficazes baseadas em crenças não examinadas. Como identificar?
Sempre que um argumento utiliza uma premissa com as palavras claramente, obviamente, todo mundo sabe que ou é um fato inquestionável que, levante o alerta. Pergunte-se: a premissa fundamental deste argumento é uma verdade comprovada e aceita em todos os contextos? Ou é apenas uma crença amplamente difundida, um axioma que precisa ser validada? Lembre-se, popularidade não é prova. A crença popular deve ser examinada e não aceita cegamente. 3. Falácia da exigência de perfeição, falácia do nirvana. O que é? A falácia da exigência de perfeição ou falácia do nirvana consiste em rejeitar uma solução ou proposta real e viável simplesmente porque ela não é perfeita ou porque não resolve todos os problemas de uma só vez. O argumento ignora que melhorias graduais ou soluções parciais ainda podem ser benéficas, focando na idealização de uma solução perfeita e inatingível. Exemplo contexto de lei/segurança pública. A nova lei de segurança pública não acabará com todos os crimes, portanto não devemos aprová-la. Aqui, o fato de a lei não eliminar 100% da criminalidade não invalida seus potenciais benefícios na redução de crimes. A falácia exige a perfeição como condição para qualquer progresso. Exemplo contexto de saúde/medicina. Esse remédio só apresenta 85% de eficácia e sempre haverá falhas e reclamações, então é inútil tentar melhorar o sistema atual. Aqui, o argumento rejeita uma solução benéfica porque ela não atinge a perfeição absoluta, 100% de eficácia, um critério irrealista no campo da saúde ou de sistemas complexos. Por que é problemático? Esta falácia é perigosa porque justifica a inação e o ceticismo, criando um padrão impossível de ser alcançado, a perfeição para desqualificar qualquer esforço prático. Ela impede o progresso incremental e condena a sociedade a manter o status quo e ignorar as melhorias viáveis. Ao rejeitar o bom em favor do perfeito, ela paralisa a tomada de decisões, especialmente em questões complexas. Como identificar? Sempre que alguém rejeita uma proposta ou solução viável com frases como "se não resolver 100% do problema, não serve", "não adianta fazer isso enquanto não resolvermos a raiz do problema", ou "é melhor nada do que algo que não é perfeito". Pergunte-se: a solução proposta é boa apesar de não ser perfeita? O argumento está comparando uma realidade imperfeita com uma utopia inatingível? Lembre-se, melhorias graduais são progresso. Rejeitar o bom por não ser perfeito é a lógica do nirvana. 4. Falácia da conclusão irrelevante, ignoratio elente. O que é? A falácia da conclusão irrelevante ocorre quando o proponente apresenta um argumento que pode até ser verdadeiro, convincente ou emocionalmente apelativo, mas não responde à questão que deveria estar provando. O raciocínio desvia para algo relacionado apenas superficialmente ao tema original, produzindo uma conclusão que, mesmo que aceita, não resolve o problema em debate e, frequentemente, conduz a uma solução equivocada, já que não deriva logicamente das premissas pertinentes ao ponto em discussão. Exemplo contexto social/política. Pergunta: devemos investir mais em programas sociais para reduzir a criminalidade? Resposta falaciosa: a criminalidade é terrível e todos merecem viver em segurança. É triste ver famílias com medo. Aqui a resposta não aborda se programas sociais reduzem criminalidade, que era a conclusão a ser provada. Ela apenas reforça o problema, criando uma emoção consensual irrelevante como argumento. Exemplo contexto de habilidade e liderança. Ele é um pai de família dedicado, um voluntário na comunidade e frequenta a igreja todos os domingos. Portanto, este candidato deve ser eleito para a presidência da empresa. Aqui as premissas listam qualidades admiráveis e verdadeiras, mas elas são logicamente relevantes para provar que o candidato possui as habilidades, experiência ou visão necessárias para liderar a empresa. A conclusão de que ele será um bom presidente não se segue das premissas sobre sua vida pessoal. Por que é
problemático? Esta falácia é enganosa porque substitui a prova lógica pela persuasão e pelo consenso emocional. Ela leva o ouvinte a aceitar a conclusão sem que ela tenha sido demonstrada como a solução para o problema original, pois as premissas são verdadeiras ou apelativas. Ao provar um ponto lateral que não está em disputa, o proponente evita o desafio de sustentar a tese principal com evidências diretas, desviando a energia do debate para uma solução logicamente infundada ou inadequada para o ponto em questão. Isso pode levar a decisões e políticas ineficazes baseadas em uma compreensão superficial do problema. Como identificar? Sempre que um argumento parece forte e você concorda com ele, pergunte-se: isso que foi dito prova a tese original ou apenas me faz sentir bem ou concordar com um ponto lateral? Pergunte-se: o proponente está provando o ponto B, que é fácil de provar, quando na verdade ele deveria estar provando o ponto A, que é o foco da discussão? E o ponto B realmente resolve A? Lembre-se, a validade da premissa não garante a validade da conclusão, nem sua relevância como solução. 5. Falácia do meio-termo. O que é? A falácia do meio-termo ocorre quando se assume que a verdade deve estar sempre no ponto de equilíbrio exato entre duas posições extremas ou opostas. O erro reside em ignorar que, em muitos debates, uma das posições pode ser comprovadamente falsa ou irracional, e a verdade não é determinada por um acordo político de compromisso, mas sim pela evidência e pela lógica. Exemplo: contexto científico factual: Terra plana. O grupo A afirma que a Terra é plana e o grupo B, a ciência, afirma que a Terra é esférica. Portanto, a verdade deve ser um compromisso. A Terra é ligeiramente curvada, como uma lente, mas não totalmente esférica. Aqui, a falácia é aplicada quando se tenta encontrar um meio-termo entre a ciência comprovada e uma crença desmentida. A verdade factual não é uma média negociada. Exemplo: contexto de tempo, fato objetivo. Uma pessoa que estava atrasada e precisava saber a hora exata pergunta para duas pessoas na rua. Uma responde 9h30 e a outra 10 horas. Ele conclui que o horário certo seria 9h45. Aqui, o indivíduo monta um meio-termo entre os horários, ignorando que apenas um deles, ou nenhum, pode ser o fato objetivo, e que a verdade não é uma média negociada entre duas estimativas. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque cria uma falsa equivalência entre argumentos desiguais. Ela equipara o irracional ou o falso ao racional ou ao verdadeiro, sugerindo que ambas as posições têm igual mérito. Isso desincentiva a busca por fatos e evidências, pois incentiva a solução de debates por concessão mútua em vez de por descoberta da verdade, validando o erro para chegar a um acordo. Como identificar? Sempre que um argumento sugere que a verdade reside na média exata entre duas posições, pergunte-se: as duas posições têm igual validade ou evidência? Ou uma delas já foi logicamente ou factualmente desmentida? Pergunte-se: a solução é determinada pelo que é justo para as partes ou pelo que é fiel à realidade? Lembre-se, a média entre a verdade e a mentira é apenas metade de uma mentira. Acabamos de ver mais 5 falácias que podem passar despercebidas, mesmo por pessoas bem informadas. Identificá-las não é sobre ganhar discussões, mas sobre pensar melhor. Na parte 7, vamos ver mais falácias para adicionar ao nosso arsenal de pensamento crítico. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e aguarde os próximos vídeos. Se este vídeo te ajudou a reconhecer melhor essas armadilhas, curta e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas dessas falácias. Qual delas mais te incomoda? Ou, quem sabe, até percebeu se já não usou? Deixe sua valiosa contribuição sobre o que foi abordado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!